A paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo ao programa EBD Jovem. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus, aqui estudando a lição da classe de jovens da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista André Eduardo, é sempre uma alegria e uma honra compartilhar com você este momento de aprendizado e ensino da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um tema extremamente importante, uma lição extremamente salutar, mas antes quero apresentar aqui os meus amigos, comentaristas que compõem essa ilustre mesa de comunhão, mesa de estudo da palavra. Irmã Edileuza, tudo bem com a senhora? Tudo bem, a paz do Senhor, evangelista André, pastor Cristiano. É sempre uma alegria estar aqui e hoje vamos conhecer mais e dialogar sobre mais um juiz que Deus levantou para libertar o povo dele. Aqui a partir dessa lição 8. E fiquem atentos, não saiam daí. Deus tem muitas bênçãos para nossas vidas. Muito bem, pastor Cristiano, tudo na bênção? Tudo na bênção, pastor André, mãe de Leusa. Uma honra mais uma vez estar aqui participando do programa e juntamente com os nossos irmãos que nos assistem, vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Glória a Deus. Hoje a lição é a lição de número 8, que tem como título Jefté, de rejeitado a libertador. Texto principal, irmã de Leusa. Texto principal. E disseram a Jefté: vem e ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Juízes 11, 6. Resumo da nossa lição: em tudo o que fazemos é preciso ter fé e coragem, mas também atitudes sábias e prudentes. Os objetivos são conscientizar sobre a importância do arrependimento acompanhado de atitudes concretas, apresentar o perfil de Jefté, que passou de rejeitado a líder, e reconhecer o voto imprudente de Jefté e refletir a respeito de sua vitória. Nós vamos já iniciar a nossa lição, mas antes convidamos você a estar em oração juntamente conosco. Querido Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais este privilégio, mais esta oportunidade de estudar a Tua palavra. Senhor, de nós mesmos não pode haver virtudes, mas do Teu Santo Espírito, Pai, há poder, e no Teu nome, Senhor Jesus, há autoridade. Traga aos nossos corações a Tua palavra, frutifica nos nossos corações o ensinamento, Pai, que devemos absorver para aplicar nas salas de aula da Escola Bíblica Dominical. Abençoe este professor e aluno que nos acompanha, que ele saia desta aula revigorado, avivado, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui da classe de jovens. Estamos nesse ciclo trimestral de estudos estudando acerca do livro de Juízes e hoje falaremos sobre o período de liderança deste homem, que foi um homem que exerceu uma importante liderança em Israel, mas que também cometeu um erro que nos traz importantes aplicações para as nossas vidas. Para contextualizar você, nós estamos adentrando durante a liderança de Jefté. Ele foi o juiz após a morte de Abimeleque, a ascensão de Tolar e Jair, que foram juízes que exerceram a liderança, Tolar por 23 anos, Jair por 22, mas que não há muitos relatos e nem muita descrição aqui no livro de Juízes. Isso desde já é algo extraordinário, né? Fizeram o seu papel, exerceram o seu papel com excelência e o relato é tão pequeno dentro do livro de Juízes, enquanto que para Jefté nós temos aí um capítulo, mais de um capítulo, mas que relata a história de um homem que teve vitórias, mas cometeu erros também. E para entendermos bem a ascensão deste homem, irmã Edileuza, no tópico de número 1, que tem como título a necessidade de arrependimento, subtópico 1, idolatria generalizada, esse é quase que um diagnóstico dessa nação israelita, não é? É nesse ponto principal aqui que nós temos a idolatria generalizada. Recapitulando, o povo de Deus, a cada juiz, o ciclo repetia, buscava a Deus, Deus enviava o juiz para libertar, e aí ele novamente voltava ao ciclo. Aqui nós temos um caso que é como se fosse decrescente.
é uma geração decaída. Eu posso dizer assim, é quase o ápice da queda espiritual do povo. E nós vemos aqui a questão da apostasia, que eles estavam assim, de forma consciente, mergulhando, se afastando mesmo de Deus e trocando Deus por outros deuses. Aqui no nosso livro de apoio, eu acho interessante que ele vai citar os Baalins, Astarote, Síria, Sidom, Moabe, uma infinidade de deuses que agora o povo de Deus havia substituído. E eu acho interessante, quando ele enumera, toda a enumeração, ela aqui não é apenas para dizer, ela enfatiza a forma que aquilo ali já tinha tomado de conta do povo. Não é simplesmente para enumerar, é para mostrar a fragmentação também espiritual, né, da fé e da sua confiança em Deus. E aqui nós vemos generalizado. E aqui nós também vemos quando Juízes 10:6 diz: e tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos seus olhos, e serviram aos Baalins. Ou seja, eles esqueceram. E, na verdade, não é apenas um esquecimento, é uma forma consciente. Nós vemos todo na história aqui do juiz Jefté, nós vemos o povo conscientemente adorando aos outros deuses. O povo não era apenas um pecado ocasional, não era apenas ali um altar, apenas um relacionamento com outro povo. Eles haviam estabelecido um padrão de infidelidade espiritual, pastores. A idolatria tornou assim como fosse uma cultura. E há um grande perigo. Nós vemos aqui jovem que estamos vivendo a cultura, ela vem muito linda, muito mesclada, mas nós, como servos de Deus, nós temos que ter cuidado para não normalizar, que muitas das vezes vem disfarçado na cultura, na arte, e nós vamos ali enveredando por caminhos que daqui a pouco nós estamos trocando o lugar de Deus por uma idolatria. E assim chega aqui ao juiz Jefté. Por isso, uma idolatria generalizada, pastores. Perfeito, irmã Edileuza. E aí esse pecado atrai o juízo de Deus sobre a nação de Israel, razão pela qual os filisteus, né, começam a dominar sobre os israelitas durante um bom período de tempo. E aí surge a necessidade, aqui no subtópico de número 2, de um arrependimento com atitude. E esse arrependimento com atitude, ele não vem espontaneamente dos israelitas. Porque veja comigo em Juízes, capítulo de número 10, no verso de número 9 e 10. No verso 10, diz o seguinte: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Aqui está a perpetuação de um ciclo que Israel sabia muito bem como fazer. Um clamor, um pedido, um chamado de socorro ao Senhor. Só que dessa vez o Senhor não se satisfez ou não se tornou convencido somente com esse clamor. Porque no verso de número 11 e 12, o Senhor relembra aos israelitas aquilo que ele fez e no fim pergunta dizendo o seguinte aos israelitas: quando a mim clamastes, eu não vos livrei de todos esses inimigos? E no verso de número 11, o Senhor continuou o confronto dizendo: contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrareis mais. Essa é a expressão de um Deus que sonda o nosso coração. E sabia que esse clamor dos israelitas aqui estava fundado exclusivamente em uma necessidade e não em um arrependimento. E aí, quando falamos em arrependimento, é interessante trazermos à memória o significado original e bíblico desta palavra, no grego, que é metanoia, que significa exatamente isso: mudança de atitude, mudança de comportamento. E ao longo da Bíblia Sagrada, diversos homens, mulheres, tiveram um ato de arrependimento genuíno. Por exemplo, o filho pródigo, em Lucas, capítulo de número 15, fala com muita exatidão que o filho pródigo saiu da casa do pai,
passou a ter atitudes contrárias à vontade do Pai, mas seu arrependimento foi genuíno não quando ele ficou entristecido comendo as bolotas dos porcos. O seu arrependimento ficou evidente quando ele torna o caminho que deixou e volta para a casa do Pai. Este é o arrependimento genuíno. É aquele que se concretiza em atitudes. E aí o livro de Provérbios vai nos reforçar isso, dizendo que o verdadeiro arrependimento, como está no capítulo 28, verso de número 13, olha, o que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Veja o processo de arrependimento. Confissão, deixar e aí sim alcançar misericórdia. É isso que o Senhor está fazendo com os israelitas. Está chamando eles para uma mudança de atitude. E aí, em razão disso, a Bíblia vai nos dizer que os israelitas retiram os ídolos que estavam adorando e aí sim o arrependimento se consuma. O clamor se materializa em uma atitude concreta de mudança de comportamento. E este é o arrependimento genuíno. É justamente em razão disso que o Senhor então decide começar a intervenção na história de Israel. Mas antes, pastor Cristiano, ainda há mais um problema. Israel não tem uma liderança. E é justamente esse o subtópico 1.3. Há uma crise de liderança entre os israelitas. Perfeito, pastor André. No terceiro subtópico, crise na liderança, num contexto geográfico para que os nossos professores e os nossos alunos consigam entender, os amonitas estão estabelecidos em Gileade, os israelitas em Mispa, e aqui o nosso comentarista vai mostrar uma grande questão. Os príncipes de Gileade, eles reconhecem aquilo que vai ser chamado de grande problema. E o que seria um grande problema? A falta de liderança. E isso pode nos levar, inclusive, irmã Edileuza, a pontuarmos durante a nossa aula uma questão que tem se levantado nos nossos dias, que é a onda dos desigrejados, né? E essa onda ganha força justamente por um afastamento no que se diz respeito à liderança, a seguir uma liderança, a seguir uma visão, a seguir uma voz. Em Romanos 16:17, Paulo vai dizer: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. É fato que eles puxam, eles encontram no histórico da igreja, e quando eu falo igreja, falo a respeito de denominações, eles vão encontrar motivos em seu coração para querer embasar esse afastamento. Todavia, nós devemos lembrar que a palavra de Deus nos orienta, enquanto povo de Deus, a vivermos em comunhão e como povo organizacional. Nós devemos viver de forma congregacional. A necessidade dos ministérios que operam na igreja tem que ser de forma organizada. Tanto que o comentarista vai dizer algo muito interessante já no final do subtópico. Diante de ameaças e desafios, o povo precisa de líderes dispostos a assumir responsabilidades e guiar com coragem e discernimento. Em Efésios 4, versículos 11 e 12, Paulo vai dizer à igreja de Éfeso: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Atenção para essa parte do texto. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Logo, é possível entender pela fala de Paulo à igreja de Éfeso que o nosso aperfeiçoamento ele pode ser limitado, até mesmo barrado, se nós não nos dispusermos a viver de forma congregacional, se nós não nos dispusermos a viver seguindo uma liderança, seguindo uma voz, seguindo um caminho. Então, olhando para a realidade em que o povo de Israel se encontrava frente aos amonitas, nós podemos encontrar dentro desse problema um problema para os nossos dias. Todo o povo, ainda que seja de Deus, se não tiver uma liderança que encabece tal projeto, esse projeto ele pode acabar fracassando. E aí nós vamos culminar naquilo que pode ser um gargalo, né, para muitos ministérios.
a questão da sucessão. Inclusive, o comentarista pastor Valmir vai dizer que é necessário investir na formação de novas lideranças para que exista essa sucessão. Em 2 Timóteo 2:2 está escrito: "E o que de mim, Timóteo?" Paulo falando ao seu sucessor, podemos dizer assim: "Entre muitas testemunhas, ouviste? Confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros." Então, eu posso trazer aqui como exemplo final, professor, você dando a sua aula, encontrando um possível sucessor, né? Encontrando um aluno em potencial. É seu dever potencializar esse aluno. Quer um conselho para a melhoria da sua aula? Conceda um tópico a esse aluno. Conceda, se possível for, uma lição a este aluno. E assim que você possa ser alguém que vai regar esta árvore, para que futuramente você possa comer deste fruto. Quem sabe você não está lecionando para o seu futuro pastor. Verdade. Sou Cristiano, olhando esse tópico e como uma professora, nós que trabalhamos a formação continuada, é importante passar essa informação, passar esse conhecimento, porque eu acho interessante aqui nesse tópico que eu olhando que a ausência de uma liderança é tão perigosa quanto o nosso inimigo, a presença do inimigo. Por quê? Quando nós olhamos no contexto histórico, para se ganhar as grandes pelejas e batalhas, a primeira coisa era destruir o líder. Um reino sem um líder é um reino fracassado. Então, para os nossos dias, que eu até elogio a nossa igreja, né, tem levantado com cursos, com preparações, e isso se faz necessário ensinar, e o pastor Cristiano falou muito bem, na nossa sala de aula, lá na nossa EBD, estarmos de olho, fazendo essa divisão de tópicos, levantando, instigando, porque o professor, nós aprendemos lá na COED, né, a despertar isso, a ver, como o próprio Jesus chamou para fazer discípulo. Sim. Então, ele nos ensinou. Então, esse tópico aqui é muito pertinente para os nossos dias. Não à toa, nós somos uma igreja centenária. Sim, graças. Porque esse princípio da sucessão foi estabelecido. Foi. Né? Nós somos uma igreja de oportunidades. Sim, né? Exatamente. O pastor Elinaldo Renovato, ele já teve a oportunidade de ser comentarista de algumas das nossas lições. Falando a respeito da sucessão, ele traz um comentário muito interessante. Ele fala que o líder principal, ele deve preparar o segundo de forma transparente e intencional. Não pode se levantar um líder ao acaso. Ele precisa ser preparado. E aí ele finaliza dizendo: a crise se instala quando o líder vê o seu segundo como uma ameaça ao seu poder, em vez de enxergá-lo como sucessor legítimo gerado pelo seu discipulado. Então, que nós possamos, né, dia após dia, enxergar na nossa trajetória aqueles que futuramente serão os sucessores. Hoje nós estamos aqui. E mais à frente, daqui uma década, quem será o âncora do programa? Quem estará aqui sentado nessas cadeiras? É necessário pensar nisso. Sim. Perfeito, pastores e missionária Edileuza. No meio desse contexto todo, onde há esse arrependimento dos israelitas, a falta de uma liderança, Deus levanta um homem, porque ainda que não haja, pastor Cristiano e irmã Edileuza, uma intencionalidade na sucessão desses juízes, aqui não é um ato intencional, não é? De Abimeleque passando, por exemplo, para Tolá para... Não, é Deus que levanta esses homens para intervir. E ainda que não haja essa intenção nesses homens que estão distantes de Deus, Deus ele nunca deixa o seu povo sem uma intervenção, sem alguém para ele levantar e fazer a obra. E esse será o tópico de número 2 que falaremos no próximo bloco. Não saia daí, que daqui a pouco nós voltaremos. Voltamos e no tópico de número 2 falaremos sobre Jefté, de rejeitado a líder. Nós encerramos o bloco anterior falando justamente que Israel tinha uma crise de liderança, não havia um líder. E aí é nesse contexto, irmã Edileuza, no subtópico 1, Jefté de marginalizado a comandante,
que nós vemos assim como Deus ele é maravilhoso nas suas obras, né? Ele pega aquilo desprezado e chama para exercer o papel mais importante de Israel nesse contexto, né? Nesse contexto, nós vemos aqui Jefté, de marginalizada a comandante, como disseste, pastor André. Ele era um filho, o texto diz, de uma prostituta. Ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Ele foi excluído. Ele estava fora ali do contexto de ser um líder em Israel. Por quê? Porque o seu contexto de geração que veio era desprezível, porque filho de uma prostituta. Então, por isso ele foi desprezado. Mas ele foi exercer o seu ministério, vamos chamar aqui, se tornou um varão valente, né, na tribo de Gileade, e ali ele começou. Eu não vejo Jefté com aquele rançozinho de coitadinho, que eu sou o que foi abandonado pelo meu povo. Não vejo. E é isso que eu aprendo muito com Jefté nesse contexto aqui, que ele não deixou as situações casuais da sua família, do seu povo, atingi-lo. Mas ele foi desempenhar o papel que logo a seguir, né, nós vamos ver que ele foi chamado. Olha como Deus faz. Alguém que fora rejeitado, foi excluído, Deus fez no tempo dele. É lindo. Quando Deus tem todo o tempo. Eu amo Eclesiastes quando ele fala do tempo. O tempo que ele foi de não aparecer, ficou lá sendo treinado, mas o tempo que os anciãos foram até ele para chamá-lo, foi convidado, olha que lindo, foi convidado para se tornar o seu líder. O líder para pelejar pelo povo. Olha que coisa linda. Aqui nós vemos aqui Deus honrando o nosso juiz, né? O juiz Jefté. Aqui no nosso texto, nós vemos aqui que esse contexto não é para nós trabalharmos aqui, aquilo que nós já falamos em lições anteriores, o triunfalismo, agora eu estou por cima. Não, é para ver como a graça de Deus nos alcança, como as misericórdias do Senhor. E aquele que persevera, aquele que não guarda o rancor no seu coração e que está ali disposto à obediência, a servir ao Senhor, no tempo certo, o Senhor prepara tudo e o faz honrar. Não é um discurso triunfalista, quero deixar bem claro, mas mostrando o favor e a forma como Deus age no meio daqueles que permanecem fiel. A trajetória de Jefté ilustra uma verdade recorrente das Escrituras, que Deus não está limitado pela origem, pelo seu passado, pelos seus estigmas sociais, para cumprir o seu propósito redentor. Deus é lindo, Deus é perfeito nas suas escolhas, na forma que levanta os seus no tempo certo. Muito bem, irmã Edileuza. E no subtópico 2, acerca do pedido aceito, nós vemos aqui 2 pontos muito importantes. Eu abro esse comentário com a citação de Richard Lawrence, o comentário bíblico cultural do Novo Testamento. Ele diz o seguinte: o preconceito expulsou Jefté de Gileade, a necessidade o trouxe de volta. Veja que ele não precisou lutar, né? Ele não precisou buscar um palco, uma plataforma, não. O Senhor preparou e conduziu toda a situação para que fosse feita a justiça, porque nós estamos falando de um homem que foi deserdado por conta de um preconceito. Ele não escolheu a sua origem, ele não escolheu ter nascido da forma que nasceu. E dentro desse contexto, eu chamo a atenção isso. O preconceito pode ter expulsado Jefté, todavia a necessidade o traz novamente para esse âmbito de protagonismo na obra do Senhor. E acho mais interessante ainda dizermos que, ao estar diante dessa situação, Jefté evidencia aquilo que Deus gosta muito de fazer, que é pegar as coisas rejeitadas, pegar aquilo que era desprezível
e dar uma posição, mudar a história. José foi assim. José foi vendido pelos seus irmãos, depois se tornou governador do Egito. Davi foi preterido, inclusive pelo pai. Até mesmo o profeta sequer acreditaria que haveria um sucessor ali, mas Deus o escolheu. Então veja que a rejeição humana, ela não deve frear o nosso ímpeto de fazer a obra do Senhor. Porque ainda que possamos ser rejeitados pelo homem, como Deus falou para Samuel, Deus ele não vê as aparências, mas ele olha para o coração. E dentro desse contexto, ainda cito que Jefté demonstrou muita nobreza ao aceitar o convite. No primeiro momento, ele confronta os anciões, que corroboraram a sua exclusão. Mas no segundo momento, Jefté aceita ser o chefe e o líder de Israel. Ele não guarda um orgulho ou uma mágoa, e assim nós devemos fazer. Porque muitas vezes nos prendemos a uma angústia passada que nos impede de avançar para o propósito de Deus. E não é o que aconteceu com Jefté aqui. Jefté então aceita fazer a obra do Senhor. E aí, pastor Cristiano, no subtópico de número 3, em busca de paz, nós já começamos a ver que Jefté tem uma maneira de resolver o conflito com sabedoria e prudência, né? Israel está no meio de um conflito, mas Jefté começa de maneira a buscar a paz. Perfeito. Pastor André, o crente nem sempre ele vai conseguir evitar o conflito, mas é dever do crente buscar a resolução do conflito, né? Então, quando nós vemos aqui no terceiro subtópico a respeito do conflito que estava disposto ou proposto a Jefté, o comentarista vai dizer que antes da batalha, Jefté procurou resolver o conflito pacificamente. Então, olha só como este líder do povo de Deus buscou seguir, segundo a vontade de Deus, a maneira correta de se resolver um conflito. Então, é dever nosso buscar a harmonia. Isso se encontra lá em Romanos 12, 18, quando Paulo diz, se for possível, e esse se for possível se aplica bem à resposta que Jefté obteve na sua tentativa de resolver o conflito em paz, se for possível, quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, o que pode ser ensinado? Qual princípio deve ser extraído aqui nesse subtópico em busca da paz? É dever nosso dar o primeiro passo em direção à paz. É dever nosso como cristão. E aí, professor, você pode pontuar isso aos jovens que têm sido ensinados nessa geração a não levar desaforo para casa, né? Hoje em dia, as redes sociais, elas trazem um imediatismo no que se diz respeito a contra-ataque. É muito fácil ofender. É muito fácil levantar ou suscitar uma guerra. E aqui nós podemos trazer para nós o exemplo que Jefté nos dá. O poder de uma palavra mansa, no momento de uma tensão, pode evitar muitas mortes. Eu não digo somente fisicamente, espiritualmente falando. Provérbios 15, 1 diz, a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Jefté procura, num primeiro instante, trazer uma resolução pacífica, mas ele não obtém uma resposta positiva do rei amonita. Inclusive, o rei amonita vai acusá-los de terem tomado a terra, mas Jefté estava preparado e contrapôs esse argumento de uma forma muito sábia, mas o rei amonita não lhe deu ouvidos. Inclusive, o nosso comentarista traz lá ao término do subtópico o seguinte ponto: o rei amonita buscava guerra sem motivo. E aí nós vamos entender que, às vezes, não há como se evitar determinados conflitos. Todavia, é dever nosso buscar a paz. Eu finalizo falando que a bênção prometida por Deus perpassa por aqueles que são conhecidos como pacificadores. Mateus 5,9 diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu destaco essa questão da paz, que você seja um promotor da paz na sua congregação,
na sua casa, na sua parentela. É tão bonito quando alguém fala assim: chama o André, chama a Edileuza aqui para essa mesa para conversar. Não, é melhor que o André esteja aqui, porque se os nervos se aflorarem, ele pacifica. Agora, quão feio seria falar assim: deixa o crente de fora disso, porque ele é o pior de nós. Não, cabe a nós carregarmos esse selo da paz. Muito bem, pastor Cristiano. E dentro desse contexto, no subtópico, ou melhor, no tópico de número 3, iremos falar sobre um voto imprudente, mas uma grande vitória que Jefté obtém. Não saia daí, porque é bem rapidinho o nosso intervalo. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco e agora falaremos sobre o tópico de número 3, que diz sobre um voto imprudente e uma grande vitória. Irmã Edileuza, Jefté tem suas virtudes, um líder, mas Jefté cometeu um erro que foi fazer um voto de maneira imprudente. Esse é o nosso subtópico primeiro aqui do tópico 3. É verdade, esse subtópico ele já começa, né? O voto imprudente. Jefté, no capítulo 11 de Juízes, eu vou lê-lo, versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa, e de Gileade de Mispa passou até os filhos de Amon. Olha só, nesse versículo nós vemos algo aqui imprescindível, que é o Espírito Santo, o Espírito que desce sobre Jefté. Ele o apodera, ele tem aqui, como se dissesse, o direcionamento, ele estava preparado para a batalha. Mas o que nós vemos aqui foi uma fé um pouco sendo aqui fragilizada. Por quê? Primeiro, o Espírito está sobre ele. Ele está ali para ser dirigido à batalha, apodera-se. Mas aqui ele vai fazer um voto. Ele não se contenta. Ele sabia, Deus estava com ele, eles já tinham recebido lá a bênção, né, dos anciãos, já tinham dito, está com ele o Senhor, que o Senhor entregaria os amonitas. E aí, quando chega no versículo 30, ele faz um voto ao Senhor e diz assim, ó: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Aqui foi onde foi o perigo, aqui foi a trajetória de Jefté, teve aqui o seu declínio, foi onde ele foi fraco, porque ele estava ali debaixo da bênção, vamos colocar essa palavra, estava debaixo da bênção. E é interessante que o voto, quando eu uso a estratégia do voto, o voto não é barganha, voto é gratidão. É como se ele dissesse assim: olha, Senhor, se tu fizeres, colocasse o Senhor no canto e fizesse ali, que ele condicionasse a minha vontade. E o nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus já estava com ele apoderando. Aqui nós vemos aqui, nesse contexto, Jefté, ele cometeu um grave erro espiritual, que nós vamos ver depois as consequências, né? Porque foi impossível, quando nós não pensamos, nós entramos em situações, fazemos tomadas de decisões que vai ter várias consequências. Eclesiastes, no capítulo 5, nós vamos ler aqui, e o versículo 2 diz assim, ó: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam pouco as tuas palavras. É pensar antes de falar, é o domínio. Por isso nós temos o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, nós temos o domínio próprio, o domínio da nossa língua, o domínio da nossa fala, porque quando nós falamos em situações
precipitadas, ou em um momento de euforia, ou de tristeza, ou de alegria, ou de sentimentos aflorados, nós podemos cometer graves erros. E aqui foi o caso do nosso juiz Jefté. A Escritura trata o voto como compromisso voluntário e solene assumido diante de Deus. Trata-se de uma decisão pessoal pelo qual alguém se obriga a fazer ou oferecer algo ou abster-se de determinada prática como expressão de gratidão, devoção ou súplica. Por isso, como eu disse, o voto não pode ser compreendido como uma barganha espiritual, que aqui é o que nós percebemos, porque o Senhor não está condicionado às nossas vontades. O Senhor, Ele é soberano, como eu disse, e nem a conceder vitória em troca de ofertas. Ele que dá, é Ele que nos promove, é Ele que faz em nossas vidas. E por isso o episódio de Jefté, deste juiz, ensina que a fé verdadeira expressa-se mais pela confiança obediente em Deus do que por promessas precipitadas sobre pressão. Perfeito, mãe de Leusa. E nesse subtópico de número 2, a consequência do voto é que quando Jefté, o Senhor cumpre, né, e guarda Jefté, realmente lhe concede a plena vitória. E quando Jefté retorna para o seu lar, a primeira coisa que sai da sua residência, do seu lar, é a sua filha. E aí nós percebemos aqui a consequência do voto imprudente, apressado e impensado de Jefté. E algumas verdades precisam ser destacadas aqui, e primeiro fazendo uma ressalva aos nossos professores. Há uma discussão teológica dentro deste tópico se Jefté efetivamente sacrificou a sua filha ou não, se ele efetivamente matou ela ou não como um sacrifício. E há duas correntes teológicas que falam acerca disso. Uma defende que sim, justamente baseada no versículo a qual a Bíblia destaca que Jefté tomou e cumpriu o voto. E a outra corrente, e esta com um pouco mais de unanimidade entre os teólogos, acredita que não, porque na lei dos votos havia a possibilidade de uma substituição. Então, o que eu gosto sempre de destacar quando chegamos nesses pontos onde não há um desfecho muito claro, é uma frase do pastor Paulo Borges: o que a Bíblia não fala com clareza, nós não defendemos com firmeza. O que não está de fato determinado aqui, nós não vamos nos perder em discussões vãs acerca desse assunto. Então, dito isso, primeiro precisamos então entender que Deus não teria nenhum tipo de prazer nesse sacrifício proposto por Jefté. Eu faço e trago à memória o que Samuel disse para o rei Saul em 1 Samuel capítulo de número 15, quando ele fala, verso de número 22, Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Aqui Samuel está como profeta confrontando o rei que escolheu não obedecer para apresentar um holocausto. Sem entrar no contexto aqui da passagem bíblica de Samuel, mas nós sabemos que o coração de Saul estava afastado do Senhor ao propor determinado ato. E trazendo isso para o livro de Juízes, nesse relato de Jefté, esse sacrifício de forma alguma seria aceito ou agradável ao Senhor, porque ele confronta diretamente o que está na palavra. Deuteronômio, capítulo de número 18, verso de número 10, diz o seguinte: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador e nem agougueiro, nem feiticeiro. O Senhor, de forma alguma, tinha prazer em sacrifícios humanos. E o ato de Jefté propor este voto é indiretamente um reflexo do convívio com os amorreus. É indiretamente um reflexo de alguém que estava inserido numa cultura, que não guardou seus preceitos culturais fundamentais no Senhor e cedeu a uma troca cultural com um povo que sim, os filisteus sim,
haviam e praticavam reiteradamente sacrifícios de crianças. Então veja que esse voto de Jefté, muito mais do que impensado, é um reflexo da cultura filisteia, é um reflexo da cultura pecaminosa. E em consequência disso, quando Jefté chegou, a sua filha vem ao seu encontro, ela pede 2 meses para poder chorar a sua virgindade. E em razão disso, nós passamos a entender que provavelmente Jefté tenha substituído, ao invés de sacrificá-la tirando a sua vida, mas fazer com que ela vivesse em um celibato até a sua morte, o que por si só, pastor Cristiano, seria uma consequência severa para uma mulher naquele tempo. Não é uma morte física, mas é uma morte da família, dos sonhos, do projeto. Vale ressaltar, professor, que dentro desse contexto, uma mulher que não gerava, ela era tida como amaldiçoada. Então, Jefté, ele não a mata fisicamente, mas ele a mata no sentido de sonhos, de gerar, Sim. de ter filhos. E eu quero pontuar também, pastor André, a gravidade de falar sem pensar. Quem de nós nunca se arrependeu de uma palavra que acabou falando, dizendo, não é? Então, jovem, professor, ressalte isso, né? Os jovens estão começando e eles têm uma linda oportunidade, que é fazer o certo. Em Provérbios 29:20 está escrito: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Pois bem, maior esperança há para um tolo do que para ele. E aqui, quando se fala do tolo, é aquele que não tem discernimento algum. Fatalmente, o tolo é aquele que não segue a Deus. Então, se nós pudermos olhar do prisma cristão, é como se a palavra estivesse dizendo: tem visto aí o crente? Pois bem, ele não pensa no que fala, e eu te digo, há mais esperança para aquele que ainda não serve a Deus do que para ele que não pensa naquilo que fala. Muito bem, pastor. E esse relato aqui do juiz Jefté é algo que torna a Bíblia um livro verdadeiro, que não esconde as falhas daqueles que o Senhor chama. Trago à memória também como Deus não escondeu no relato bíblico as falhas de Abraão, que de maneira contumaz mentia acerca do seu casamento com Sara. Não esconde também a falha de Davi, que arquitetou um assassinato, adulterou, tomou a mulher do seu irmão. Então, essas falhas que são descritas na Bíblia não são falhas, obviamente, que nos recomendam a prática, mas ensinamentos para que com os erros do próximo possamos aprender e não errar. Concluo então este subtópico trazendo um comentário do teólogo Richards no livro Devocional da Bíblia, que diz o seguinte: mas Jefté realmente teria sacrificado sua filha? De modo nenhum. A lei dos votos, Levítico 27, do verso 1 ao 8, permitia a substituição. O que Jefté fez foi prometer a sua filha ao celibato, enquanto ela vivesse servindo no tabernáculo, como em Êxodo 38:8 e 1 Samuel 2:22. Esta é a corrente teológica que mais se adequa ao contexto bíblico e aos fundamentos da palavra do Senhor. Pastor Cristiano, no subtópico 3, o conflito interno, nós já começamos a ver o fim desse período de liderança de Jefté, né? Perfeito, pastor. O final da vida ou da liderança de Jefté é marcado pelo ciúme da tribo de Efraim. Por esse motivo, o subtópico tem como título Conflito Interno. E aí nós teremos aquele episódio que é muito conhecido, né, do chibolete ou do cibolete, aqueles que não pertencessem, àquela tribo, falariam de uma forma diferente, aquilo culminaria na sua morte. Mas pensando aqui mais na questão aplicacional, né, para os nossos jovens, eu gosto de olhar lá para o final do subtópico, onde o comentarista diz: essa narrativa evidencia a crescente desunião entre as tribos e mostra que muitas vezes as maiores ameaças à obra de Deus não vêm de fora, vêm de dentro, alimentadas pela inveja, pelo orgulho e pela falta de unidade do povo. Então, no que se diz respeito ao conflito interno, nada mais é do que o florescer do orgulho,
da inveja e da falta de união. Se isso ganha força dentro de um grupo de jovens, não importa o quão espetacular seja esse grupo vai ruir. O impacto físico e emocional do ciúme e da inveja é destruidor. Sim. Provérbios 14:30 diz: o coração benigno é vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, nós estamos falando de uma etapa que precede a morte. Quando a inveja, quando o orgulho, ele ganha espaço, isso é uma tragédia anunciada. A desordem espiritual provocada por sentimentos de ciúme e rivalidade pode fazer com que o povo que é de Deus, ainda que galgando e alcançando vitórias, venha a ruir de dentro para fora. Tiago 3,16 diz: porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Os nossos queridos professores podem usar estes dois textos para a aplicação desse subtópico. Provérbios 14:30 e Tiago 3,16. Então, eu acho interessante você frisar, professor, no que se diz respeito à inveja e ao orgulho, que isso jamais venha encontrar guarida em nossos corações. E que Deus nos livre dos espíritos de efraimitas, né? Porque nós vemos na lição passada também que eles ficaram ali enciumados. Sim. Porque não haviam sido convocados para a guerra. Então, olhando esse tópico aqui, isso para a aplicação foi muito bem pertinente, pastor Cristiano. Isto às vezes nós deparamos isso dentro da nossa igreja, dentro do nosso grupo, porque por alguém se destacar, por alguém estar ali, surge o espírito de efraimita que seja repreendido do nosso meio, porque o povo de Deus tem que estar unido, aí falando a mesma língua. Não adianta, eu acho interessante que isso aqui dentro da minha área da sociolinguística, a língua não é apenas uma comunicação, ela revela a posição social, ela revela a identificação social. E nós, como servos de Deus, nós temos somos cidadãos dos céus. Então, a nossa língua, o nosso falar, tem que revelar a nossa identidade. Isso também é bem pertinente, porque às vezes nosso falar não está revelando a nossa identidade. E aí podemos ser mortos, como foram aqui pegos. E é interessante, irmã esse ponto. Nós estamos aqui nos voltando para um público jovem. Sim. E o público jovem, eles estão em uma fase de crescimento, e eu digo no espectro intelectual, mas também espiritual, e esse tipo de sentimento, ele precisa ser arrancado o quanto antes. Sim. Para que ele não venha criar raiz, para que este jovem hoje não se torne mais à frente um líder. Meu Deus, que risco. Um líder ciumento e orgulhoso, né? Que não se torne um cristão, um membro ciumento e orgulhoso. Então, no que se diz respeito ao orgulho e ao ciúme, o quanto antes, isso precisa ser arrancado. E falando aqui da nossa casa, é sempre os mesmos episódios que às vezes viram temáticas de pregações, né? A cor, o tema, ela solou o hino, não solou o hino, regeu, não regeu. E quando se chega na fase adulta, você enxerga, enquanto jovem, eu brigava por isso. Mas, por incrível que pareça, se o seu coração não for ensinado pelo Espírito Santo que o problema não está no motivo mas o fato do sentimento existir, sim, você vai sair de um ciúme por algo pequeno para algo grande. E isso pode ruir os propósitos que o Senhor tem estabelecido para a sua vida. Aqui, né? Pode morrer. Gera morte. Gera morte. Ciúme e orgulho gera morte. O resultado é morte. Muito bem. Que lição maravilhosa, né, meus líderes, meus irmãos, comentaristas. E o que nós podemos, né, deixo a palavra para vocês estarem concluindo suas falas acerca desta lição tão importante para os nossos jovens e adolescentes. Hoje a gente vai inverter, né? Antes era sempre primeiras damas, agora vai primeiros pastores. Isso, pastor. O aprendizado que eu tenho dentro desta lição, uma síntese de como Deus
pega o rejeitado, né, e torna ele em alguém escolhido Glória para a Deus. executar os seus propósitos. Às vezes, os jovens não têm ciência da história que o professor teve que trilhar para chegar ali e poder lecionar, e o professor às vezes não vai entender a profundidade da história daquele jovem que está sentado ali, dos desafios, dos conflitos. Então, perceba, é um desafio para ambos, né? E de como o jovem que às vezes está sentado ali, ele pode se identificar como um Jefté, Sim. rejeitado, excluído, mas isso serve de lição para nós. O mesmo Deus que levantou Jefté lá atrás está levantando todos os dias jovens para viver as suas promessas. Mãe de Leusa. Glória a Deus, pastor Glória a Deus. Cristiano, que bênção. Eu deixo aos nossos jovens, né, a lição de Jefté. Eu aprendi muito quando fala do ápice, nós falamos da idolatria, o perigo, né, da apostasia, que nós venhamos a ter cuidado, porque quanto mais nós aproximamos de Deus, mais nos afastamos do pecado, né? Então nós temos que fazer essa carreira, buscar de Deus, ter cuidado, né, com a questão das precipitações. Nós, os jovens, no calor das emoções, falam, e ter cuidado no falar, pedir ao Espírito Santo que modere, que lhe dê o temperamento, controle as suas emoções, porque Deus quer te usar, Deus quer te levantar nesse tempo. O Senhor Jesus, Ele conta contigo. Você é o Jefté, mesmo que você foi rejeitado, mesmo que a tua família te desprezou, o Senhor Jesus, Ele te alcança. No tempo certo, o Senhor vai te levantar para ministrar a palavra. Não deixe que a raiz de amargura tome conta do teu coração, e nem como os ciúmes, assim como os eframitas tomaram ali conta, mas que o Espírito Santo guarde o seu coração, para que no tempo certo tu levante com uma voz profética nessa terra. Glória Amém. a Deus e Mãe Glória de a Leusa. Deus. De fato, foi uma lição abençoada que tivemos aqui, que possamos estar disponíveis para fazer a vontade do Senhor e, assim como Jefté, ser usados para liderar, para ajudar as pessoas ao nosso redor a estarem livres e, aplicando o nosso contexto, conhecerem a Deus. A lição foi abençoada, mas a próxima será ainda mais, porque aqui é assim, né? O EBD Jovem vai de bênção em bênção, de glória em glória. A lição de número 9 será sobre Sansão. Eu tenho certeza que você já ouviu a história dele, mas na lição de número 9 você vai aprender como um homem pode ser tão forte, mas ao mesmo tempo tão fraco. Não perca, pois será uma bênção. Um abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus.